meu amigo vascaíno. Um bom dia, bom começo de tarde, um casaca no seu coração, que Deus possa abençoar as nossas vidas e mais um vídeo para a gente dar ênfase aos principais assuntos do noticiário esportivo do nosso amor em comum, o Clube de Regatas Vasco da Gama. E vamos falar muito aí sobre a situação da Copa do Brasil. Afinal de contas, ontem a gente tomou conhecimento de mais 6 clubes que passaram aí para a próxima fase, que se unem ao Vasco da Gama, faltando apenas um jogo para poder acontecer. Vamos explicar tudo para vocês. Vamos falar aí sobre a nossa prioridade, que é o Campeonato Brasileiro. O Vasco da Gama, que tem um jogo decisivo contra o Fluminense, e a gente tem novidades vindas aí do departamento médico do Vasco da Gama. E o Paiva, será se ele vai mudar o time? Será se vai tomar vergonha? A gente vai falar muito aqui também sobre a situação de saída de jogadores e também iremos abordar o assunto envolvendo reforços no Vasco da Gama. Ontem o canal Atenção Vascaínos trouxe uma novidade aí para a gente que a gente vai comentar. Eu peço a você que não é inscrito para você se inscrever no nosso canal. Deixe o seu like ou o seu dislike e ativem o sininho. E sem demoras, vamos colocar essa situação da Copa do Brasil já para a gente explicar para vocês como que ficou essa situação. Então, está aí na tela. Ontem, o Palmeiras foi eliminado no Allianz Parque pelo Flamengo, né, um jogo com uma arbitragem muito contestada. O Flamengo passa aí para as quartas de finais. Como todos os senhores são sabedores aí, o Vasco da Gama passou pelo Atlético Goianiense, perfeito. O Furacão, o Atlético Paranaense, fez barba, cabelo e bigode, venceu o jogo de ida e de volta, eliminando o Red Bull Bragantino, certo? Hoje a gente vai ter aí São Paulo contra o Goiás, classificação do São Paulo muito bem encaminhada, 2-0 no primeiro jogo no Morumbi. O Galo passou com facilidade pelo CRB, se classifica também para as quartas de finais. Surpresa, pois o Botafogo ontem, também num jogo que foi garfado, prejudicado pela arbitragem, 1-0 Bahia sobre o Botafogo. Lá no Paraná, no Couto Pereira, o Grêmio perdeu 3 pênaltis, a decisão foi para os pênaltis, 3-1, o Corinthians venceu nos pênaltis aí, passou por cima do Grêmio do Renato Gaúcho. E para finalizar, a gente viu o Fluminense sendo eliminado em pleno Maracanã para a equipe do Juventude, né? O Fluminense que foi atrás do placar e é o nosso próximo adversário no Campeonato Brasileiro. Daqui a pouco a gente vai falar mais um pouquinho aí do Fluminense. Bom, eu não queria pegar agora o Atlético Paranaense, certo? Que eu acho um clube muito difícil aí. O Vasco tradicionalmente tem uns probleminhas aí contra o Atlético Goianiense, contra o Atlético Paranaense, Furacão. E o seguinte, o resto eu acho que dá jogo, né? A gente fica ali temerário, sim, com relação à arbitragem. Se o Vasco pegar o Flamengo e o Corinthians, a gente não pode ser hipócrita aqui de falar qualquer um que vier tá bom, porque o Vasco joga contra a arbitragem também. Flamengo e Corinthians aí tem esse probleminha de arbitragem. Mas vamos que vamos. Falando de Vasco da Gama e Fluminense, a gente tem novidades vindas aí do departamento médico do Vasco da Gama. Isto porque o Piton vai para o jogo sem problema nenhum. Graças a Deus, o melhor lateral esquerdo do país vai estar à disposição. A gente fica aí na expectativa para ver se o Paiva vai ou não vai fazer
modificações do time do Vasco da Gama. O Paiva que tem reclamado muito por conta dessa situação aí envolvendo desgaste físico, está muito preocupado com o desgaste físico aí de alguns atletas, então poderá acontecer mudanças, a gente aguarda aí o treinamento de hoje aí, e o de amanhã, para que no sábado a gente tenha conhecimento de qual equipe vai a campo, né? Jogo que vai acontecer no próximo sábado. Bom, agora a gente fala aí, e outra coisa, o Paiva está na marca do pênalti. Eu já falei isso aqui. Está peitando a torcida com alguns jogadores aí, como Léo Pelé e Galdames, que ninguém engole mais. Perfeito? Alô, Pedrinho, chegou a hora já de você pensar em outro treinador aí mais experiente para o Vasco. E tem opção no mercado. Bom, seguinte, sobre a situação aí de dispensa, segundo o GE, publicou, o Praxedes está de saída mesmo do Vasco da Gama. O destino do Praxedes deve ser o Atlético do Paraná, que tem interesse em contar com o meio-campista. Na lista também está Serginho, Rossi e Galdante. A gente já está falando sobre isso já há algumas semanas. Essa situação está ganhando muita ênfase aí no Vasco da Gama. Eu acho engraçado que tem criador de conteúdo reclamando do Rossi, do Serginho. Tem que reclamar da empresa aí que fez esse contrato, a 771, que vocês passaram um pano, porra. A culpa não é do jogador. Eles ganharam na Mega Sena, todos eles. Contratos longos, contratos aí multimilionários, que só esses 4 aí, para o Vasco da Gama, dá quase 2 milhões de reais, pessoal. Certo? A gente teve um posicionamento do Marcelo Santana vindo a público dizendo o seguinte, ó, se não liberar esses atletas, não tem reforço, tá? Apesar disso, tá? Ontem, o canal Atenção Vascaínos, vou até colocar aqui com fonte, porque não sou eu que sou o pai da notícia, né? O canal Atenção Vascaínos veio a público aí e cravou 4 reforços no Vasco da Gama, certo? 4 reforços. Segundo a Atenção Vascaínos, o Vasco quer anunciar 4 jogadores, né? Zaga e ataque é uma prioridade, é uma particularidade do departamento de futebol. Uma coisa que a gente já falou aqui também. Agora, seria bom o seguinte, o Pequeno vir a público e falar, porque ele está se escondendo. Está se escondendo. Fez aquele acordo com a EICAP, não veio mais a público para poder falar. Fica o dito pelo não dito, mas a Atenção Vascaíno está dizendo que chega 4 jogadores aqui no Vasco da Gama ainda até o dia 2. E o seguinte, né? Essa situação do Santiago Rodrigues aí, né? Isso aí, o jogador ontem falou que não tem nada, que foi cavado, conforme a gente já tinha dito aqui. E a mesma coisa é o jogador Gonzalo Álvares, aí também foi especulado no Vasco da Gama. Bom, vamos ver qual vai ser o zagueiro. Né? Muitos falando aí do Maurício Lemos, né? Do Galo aí, que não atingiu a quantidade de jogos, o Uruguai de 28 anos, para chegar aí no sistema defensivo do Vasco da Gama e dar jeito. Agora, o Pedrinho tem que vir a público e falar. E não somos nós, não é jornalista quem tem que dizer por ele. Perfeito? Agradeço pela sua atenção. Vasco neles e a verdade, ela prevalecerá. Valeu. Por favor, 50 Vasco aí no comentário. Perfeito? E coloquem aí qual é o time que você quer enfrentar nas quartas da Copa do Brasil. Valeu!